Boa noite, irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com vocês, esteja conosco. A pedido da nossa irmã Luana, eu vou trazer uma reflexão a respeito de 3 perguntas do Livro dos Espíritos. A primeira delas é a pergunta número 47, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? E os espíritos respondem sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar ao que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Então, a gente pode entender essa pergunta como uma espécie de complementação de resposta com André Luiz e com Emmanuel. Ou seja, os elementos para a formação da vida aqui na Terra já estavam presentes. A gente sabe, por exemplo, que no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel diz que veio uma legião de espíritos que migraram de Capela e vieram resgatar as suas dívidas, os seus débitos aqui na Terra. Só que quando eles de lá vieram para cá, já se encontrava a população terrestre. Então eles vieram com o conhecimento que eles tinham adquirido, embora fossem espíritos de moral bastante baixa, mas encontraram todo um desenvolvimento humano já aqui. Uma coisa que a gente não consegue determinar é quando que surgiu exatamente a vida. E aí a gente vai para a pergunta 48. Né? Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? E os espíritos respondem, não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Quimérico aqui seria irreal, né? É não exato. Então, a gente pode especular quando surgiu a vida, mas não necessariamente o ponto de partida. Porque André Luiz, em outro livro, A Evolução em Dois Mundos, ele vai nos dizer que a vida espiritual e a vida material, elas andam paralelas. Então, conforme vai se desenvolvendo a vida material, os corpos vão ficando mais aperfeiçoados para receber espíritos melhores, os espíritos também vão progredindo. Então, conforme nós progredimos materialmente e espiritualmente também. A evolução ocorre paralela a isso, né? E outro ponto que é importantíssimo a gente entender nessas duas perguntas é que é um processo longo, que leva milhares e milhares de anos. Se a gente for analisar a pergunta 49, quando Kardec pergunta aos espíritos se os germes da espécie humana se encontravam entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? E os espíritos sabiamente nos dizem: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorvem em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis de reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies do globo. Então, agora a gente vai começar a refletir sobre essas 3 perguntas. É impossível que pela complexidade orgânica, biológica que nós temos, pela complexidade da vida, ela tenha surgido apenas de um casal, Adão e Eva. Isso os espíritos deixam bem claro, né? E o Emmanuel, na Caminho da Luz, também nos diz que veio uma migração de espíritos de Capela, mas já encontravam espíritos terrenos aqui. Esses espíritos, né, essa diversidade que a gente tem de raças, de etnias, de corpos diferentes, de caracteres bem diferentes, foram produto de evolução de milhões de anos, né, milhares de anos. E como que a gente sabe que demorou tanto tempo assim, milhares de anos? Né? Por 2 métodos bem interessantes que a ciência utiliza. O primeiro deles é a datação de carbono 14. Todo organismo vivo tem carbono. Conforme a gente come, maçã, arroz, feijão, os alimentos que nós ingerimos se transformam em carbono. E quando um organismo vivo ele morre, para de produzir carbono. Então é possível determinar, por exemplo, através de um fóssil, de uma planta, quanto tempo de vida aquela pessoa viveu. Qual foi a época em que ela viveu. E sem me alongar nessa explicação do carbono, essa datação de carbono, ela até mais ou menos 50 mil anos, assim, ela costuma ser bem precisa. Então a gente pega restos mortais, por exemplo, de uma pessoa, de uma planta, de um ser orgânico, e a gente consegue, olha, essa planta foi de tal época,
foi de tantos anos antes de Cristo. Olha, foi 1000 anos depois de Cristo. A gente consegue determinar com uma certa precisão quando que aquele organismo viveu, porque parou de produzir carbono, né? E a cada meia vida do carbono, a cada 5.700 anos, mais ou menos, o carbono ele atinge a meia vida. Então, por uma matemática simples, a gente consegue determinar, né? Mas, olha algo interessante. Acima de 50 mil anos, mais ou menos, o carbono é bem preciso. Mas, com datas acima desse limite, usa-se outro método. Então, por exemplo, como é que a gente sabe que o planeta Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos? 4,5 bilhões de anos. Emmanuel, no A Caminho da Luz, diz que Jesus já era um espírito puro e que ele participou da formação do globo. Isso há 4,5 bilhões de anos. E como é que a gente sabe, se nenhum de nós estávamos lá? Não é? É simples, porque as rochas mais antigas que nós temos hoje, que a ciência encontrou, por exemplo, na região do Canadá, da Groenlândia, elas possuem urânio. E o urânio atinge a meia-vida exatamente 4,5 bilhões de anos. Então, como são as rochas mais antigas que nós conhecemos, a gente estima que a Terra tenha 4,5 bilhões de anos, porque as rochas encontradas já atingiram esse valor de meia-vida. Então, a gente consegue estimar a formação do globo, a gente consegue estimar a formação do universo, da teoria vigente, do Big Bang, mas a gente não consegue com exatidão. Então, os espíritos disseram, todos os vossos cálculos são quiméricos em relação à origem da vida. Né? É um assunto bastante longo para a gente tratar aqui nessas 3 questões, mas o foco é esse, né? O principal é esse. Tudo ocorreu dentro do planejamento divino. Nada foi por acaso. E o acaso, literalmente, se tratando dessas questões maiores, ele não existe. Porque há um planejamento. Né? Se a gente analisa um relógio, por exemplo, a gente consegue identificar que tem um princípio inteligente por trás. As engrenagens funcionando, os ponteiros. E o universo, tão complexo como tem que ter um princípio inteligente também que foi a fonte primária, a origem de tudo isso. Porque se a gente não chegar em Deus como princípio inteligente, causa primária de todas as coisas, a gente vai afirmar que se a gente colocar um punhado de areia, um punhado de cimento e um punhado de terra com bloco, a casa, ou acaso, vai construir uma casa sozinha. E a gente sabe que para construir uma casa requer inteligência, requer força, requer planejamento. E que o acaso não vai construir nenhuma casa, que é algo mais simples. Imagina se tratando de vida, que é algo tão complexo. Então as formas começaram simples, como a própria criação dos espíritos, né? Foram criados simples e ignorantes, mas com o passar dos milhares de anos, dos milênios, foi se desenvolvendo materialmente e espiritualmente, por consequência, também fomos crescendo, né? De modo a gente atingir a perfeição, que é o que o Pai Celestial espera de nós, né? Espero ter deixado claro esse assunto, né? O tempo é curto, mas que eu possa ter me expressado de modo a que todos possam entender, né? Um pouquinho dessas 3 perguntas. Um abraço, fiquem com Deus e Jesus abençoe.